Ficar de pé. Não é uma regra, mas, né, quem quiser ficar de pé, amém. Tá bom? Irmãos, a gente cantou o primeiro hino, foi o S45. E aí eu toquei muito nesse hino, né? Na estrofe 2 ele fala assim, ó: Deus almeja alcançar a expressão que o represente bem. Nesta terra, pois buscou desesperadamente alguém. Aí a estrofe fala assim, ó, o coro, né? Que tenha um coração. Eu estava dizendo ali para os irmãos, né? Ele não procurou desesperadamente alguém que fosse perfeito. Irmãos, nenhum de nós é perfeito. Ao partir dessa mesa, não tem como, né? Os irmãos responsáveis, os irmãos de serviço, dizer assim, você é digno ou você não é, ou você não é digno, né? Não tem como, irmãos, né? A vida é uma questão interior. É você e o Senhor. Porque você poderia vir para cá e a gente representar, né? Fazer caras e bocas, está todo mundo bem. Mas, irmãos, é uma questão interior. Que tenha um coração. Aí ele fala assim, ó, inteiro para Deus, que tema ao Senhor. Né? Que o ame e o busque. Irmãos, o falar do Senhor, você vê que é um falar de iluminar, mas é um falar de encorajar. Né? Ele fala assim, ó, que o tema. Isso é a luz do Senhor para nós. Você tem que ter temor, né? Você tem que ter respeito, você tem que ter ali sobriedade diante da palavra do Senhor, diante da vida de Deus. Só que ele fala assim, ó, que o tema, que o ame e o busque. Irmãos, o Senhor é o primeiro a nos encorajar. Amém. A avançar, irmãos. Amém. Irmãos, não há homem perfeito. Perfeito só o Senhor. Mas a gente tem que ter um coração. Sabe, esse coração dizer assim, Senhor, eu quero ter mais temor ao Senhor. Amém. Eu quero amar mais o Senhor. Né? Eu quero buscar mais ao Senhor. Aí fala assim, ó, que eu ame, o busque e se entregue. Nessa manhã o meu coração vai ser esse. Eu estava ali, Senhor, né? Eu não cometi pecado, pelo menos eu acho que eu não cometi, né? Eu vivo uma vida tão... Eu estava dizendo para os irmãos ontem, minha vida é trabalhar em reunião, dá tempo de pecar. Mas, irmãos, dentro de nós ainda há muito a ser trabalhado, né? Ainda há muito a ser aperfeiçoado. Mas eu quero ter esse coração. Ainda assim, achando que no meu conceito eu vivo uma vida ali, toda certinha, mas eu quero me entregar mais ao Senhor. Amém. Que nessa manhã você esqueça o quentinho do colchão, certo? E você se concentre em se entregar mais ao Senhor. Amém. Aleluia! Amém. Não é uma questão, irmão, de ordenança, não é uma questão de dizer sim ou não, né? Não é uma questão de viver uma vida ali, sabe, politicamente correta, mas é uma questão de ter um coração para o Senhor. Amém. Nessa manhã entregue seu coração ao Senhor. Confesse seus pecados, se arrependa, mas toque nessa maravilha do Senhor. Amém. Que grande salvação! Diga assim, que grande salvação! Que grande salvação! Quero me entregar ao Senhor. Aleluia! Convidar Danilo e irmão Rossandro. Aleluia! Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Senhor, de fato, sim. Que grande salvação, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor, em nós mesmos, sim. Senhor, não tínhamos a mínima condição de nos achegar diante de Ti, sim. Mas louvado seja o Senhor, amém. Por essa grande salvação, essa salvação sim. Que não alcança somente o espírito do homem, sim. Mas alcança todo ser, amém. Corpo, alma e espírito. Amém. Isso é uma grande salvação. Amém. Senhor, muito obrigado. O Senhor nos incluiu, amém. Por meio da sua morte. Sim. Senhor Jesus, amém. O Senhor não olhou para a minha condição, o Senhor não olhou para a condição de nenhum irmão, mas o Senhor olhou para o nosso coração. Amém. Senhor, muito obrigado. Senhor, continua nos dando, Senhor, esse coração disposto, Senhor, a Te servir, a Te buscar. Ó Senhor Jesus, continua nos dando, Senhor, um coração de arrependimento, um coração que se volta ao Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, essa reunião é a reunião daqueles que foram convocados, porque o Senhor olhou para o coração. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, Senhor, por isso nós pedimos a Ti, Senhor, abençoe esses símbolos, abençoe esse pão, Senhor, que tipifica o Teu corpo, ferido por cada um de nós. Senhor, abençoa esse cálice, Senhor, que tipifica a porção, Senhor, que o Senhor deu a nós, tipifica o Teu sangue, Senhor, derramado por nós na cruz. Senhor, esse cálice, Senhor, é uma aliança eterna. Louvado seja o Senhor. Hoje podemos nos achegar ao Senhor,
temos uma base, temos o teu sangue. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus, abençoa teu candeeiro nessa cidade. Abençoa teus candeeiros, Senhor, em toda a terra. Oh, Senhor Jesus. E obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por fazer parte desse corpo. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, de fato, nós somos gratos, Senhor. Obrigado por tão grande salvação. Como é bom fazer parte do teu corpo. Estarmos aqui hoje para louvar a Ti. Toda a honra é para Ti, Senhor. Nós não estamos aqui por nós mesmos. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Estamos aqui porque o Senhor deu a Tua vida por cada um de nós, quando não éramos merecedores, quando pecadores. Ó Senhor, o Senhor se derramou por cada um de nós e somos gratos a Ti. Ó Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui louvando o Teu nome, de estarmos aqui engrandecendo o Teu nome. Não é nenhum homem que nos trouxe aqui, mas foi o Senhor que de fato resgatou cada um de nós. Ó Senhor Jesus, obrigado pela igreja em Campina Grande, obrigado por cada um dos Teus filhos, porque quando nós somos um, há de fato a expressão do Teu corpo, e queremos de fato ser um. Por isso o Senhor transforma nosso coração, cada dia mais, Senhor, ganha o nosso coração, para que sejamos um em todas as coisas, para que possamos Te expressar, que as pessoas vejam a Ti, louvem a Ti ao nos ver, e que nenhuma honra seja para nós. Ó Senhor Jesus, Te agradecemos também pela unidade, a unidade em toda a terra. Todos aqueles que creram em Ti, Senhor, fazem parte desse corpo. Não importa se estão perto de nós ou estão distante, fazem parte desse corpo. Só o Senhor é capaz de fazer algo tão grandioso. Ó Senhor Jesus, de fato abençoe esses símbolos que representam o Teu corpo e representam o Teu sangue. Ó Senhor, essa unidade, essa obra eterna que nos traz de fato a paz, pois nada poderá nos separar de Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, que grande alegria, Senhor. Estaremos um dia juntos a Ti, Te vendo face a face. Ó Senhor Jesus. Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, enquanto partimos o pão, vamos desfrutar do hino C61. Tão supremo.
Semana fria, Campina Grande, clima, mas que mantenhamos o nosso espírito sempre aceso, pegando fogo, né? Senhor Jesus. Irmãos, antes de começar essa palavra, eu queria encorajar vocês. Queria encorajar cada um dos irmãos a respeito das conferências. Irmãos, essa palavra que nós presenciamos, que foi liberada lá na instância, uma palavra de 1 hora e 5 minutos, mas uma palavra muito impactante, muito encorajadora. Todos nós ficamos muito encorajados. É até difícil para mim repassar esse encargo para vocês, que o Senhor me sustente essa manhã. Mas eu tenho certeza que quem estava lá naquela esfera experimentou algo singular, algo especial, que é impossível de você experimentar mesmo assistindo pelo YouTube, pelo canal, 10 vezes, mesmo lendo o alimento diário ou indo ao tutorial, não é a mesma coisa. Então, irmãos, vamos valorizar as conferências, irmãos. Eu tenho certeza que as irmãs que vieram, que chegaram essa madrugada, elas foram muito encorajadas no evento de ontem. Foram supridas, puderam ser expostas diante do Senhor, mas ao mesmo tempo puderam ser encorajadas a prosseguir. As irmãs podem vir aqui e compartilhar, não vai ser a mesma coisa. Quem estava lá naquela esfera é que experimentou algo singular. Pelo que Cleidiane me falou, tudo foi muito encabeçado, as irmãs foram submissas aos irmãos. Os irmãos liberaram a palavra, exortaram. A irmã veio só compartilhar suas experiências, ou seja, tudo debaixo da orientação do cabeça. Tudo dentro do ordenamento estabelecido por Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, as conferências não são só eventos. Na verdade, são suprimentos de vida. Amém? Nesses passar de anos, irmãos, a gente tem a Bíblia Sagrada, tem o Espírito dentro de nós e tem aquilo que nós experimentamos. Irmãos, eu digo para vocês, debaixo do temor do Senhor, o que eu tenho visto com os meus olhos, os irmãos que não vão para as conferências envelhecem. Começam a envelhecer. Essa vida só de reunião, ela é extremamente saudável e necessária. Mas quando nós nos limitamos só a isso, a nossa tendência natural é envelhecer. E começam a borbulhar no nosso meio dúvidas, questionamentos a respeito do falar dos irmãos. Mas o irmão está falando isso e não sei o que, como é que é? Começam a borbulhar essas coisas no meio de nós. Por quê? Porque nós não estamos seguindo o ministério de perto. Essa é uma tendência natural. Isso pode acontecer comigo ou com qualquer um de nós, desde que estejamos seguindo de longe. Irmão João não teve dúvida. Do Senhor saiu sangue e água. Ele não teve dúvida disso, porque ele estava próximo à cruz. Ele viu com os seus olhos. Os outros apóstolos, nos outros evangelhos, não descreveram isso. Por quê? Porque eles ouviram, saiu água, foi? Aí eu pensei que tivesse saído só sangue. Como eu não vi, talvez tenha sido esse sentimento, né? Eu não vou relatar. Mas João viu, irmãos. João estava ali pertinho. Ele não teve dúvidas. Amém? Amém? Do mesmo modo, nós, irmãos, se nós estivermos acompanhando os irmãos que o Senhor colocou à nossa frente, indo para as conferências, estando nas comunhões, seguindo de perto os irmãos, essas pisadas que o Rossini falou ontem à noite, irmãos, todas as dúvidas que brotarem nos nossos corações serão dissipadas. Não teremos dúvida nenhuma e seremos abençoados. Amém? Amém? Senhor Jesus. Então esse é o nosso encorajamento inicial. Irmãos, essa palavra, a mensagem da cruz. O que é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é aquela mensagem que o homem é aniquilado. O homem desaparece e Cristo é glorificado. Cristo se destaca. Amém, irmãos? Essa é a mensagem da cruz.
Todas as vezes que o homem é exaltado naquilo que ele faz para Deus, na obra do Senhor, não é a mensagem da cruz. Trazendo para o nosso serviço, todas as vezes que eu libero uma mensagem, certo? Todas as vezes, e que eu apareço, se isso por acaso acontecer, não é de Deus. Isso foi algo humano. Mas todas as vezes que o Senhor é glorificado na mensagem que nós compartilhamos, todas as vezes que o Senhor é exaltado no serviço que nós executamos para o Senhor, isso sim é a nossa mensagem da cruz. Amém, irmãos? Todas as vezes que os irmãos estão servindo no serviço de música, no serviço de recepção, no serviço de palavra, seja qual for o serviço, Cristo é que deve aparecer e ser glorificado. Quanto a nós temos que desaparecer. Que Deus guarde os nossos corações, irmãos. Muitas vezes nós queremos sim aparecer. Isso é um fato. No fundo, a nossa boca diz que não. Mas o nosso coração, lá no âmago do coração, a gente quer receber uma tapinha nas costas e dizer: irmão, que palavra você liberou. Irmão, você é uma bênção. Está na nossa carne, irmãos. Nenhum de nós está livre disso. Quem disser que está mentindo, não está sendo sincero consigo mesmo e com Deus. Todos nós somos afligidos por essa praga, perdão da expressão, chamada pecado. Todos nós temos esse espinho na nossa carne, nos incomodando. O que é que nós precisamos? Da cruz de Cristo. Ó Senhor Jesus, que nós possamos ver isso, irmãos. Na igreja só existe uma pessoa que deve ser glorificada, e ninguém deve ser não existe a vanglória, existe a glória. E a glória é para Deus e para o seu Cristo. Quanto a mim e a você, o que é que resta para nós? Servir e segui-lo. Senhor Jesus, se eu e você estiver buscando na vida da igreja, irmãos, reconhecimento, honra, né? Elogios pelo que nós estamos fazendo, carne, isso é carne. A primeira coisa que vocês precisam fazer é reconhecer que miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Ó Senhor Jesus, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Amém? Amém? Essa é a mensagem da cruz, irmãos. Irmãos, na vida do corpo, o membro desaparece. Vocês estão vendo o meu corpo agora em movimento. Vocês não estão vendo a minha boca aparecendo. Seria uma cena horrível, né? E o resto dos outros membros. Não, vocês estão vendo o corpo inteiro funcionando aqui, ó. Todo o corpo está funcionando. Essa é a visão do corpo. E é assim que Deus se move hoje na terra. É o corpo, irmãos. Às vezes um membro quer aparecer mais do que os outros. Isso é uma como é a palavra? Anomalia. Quem foi que falou essa palavra ontem? Anomalia. Alguém falou essa palavra? Foi você que falou? Não. Alguém falou para mim essa palavra. Ah, foi Júlio. Anomalia. É uma anomalia, irmãos. É horroroso uma mão desse tamanho e os outros membros pequenos. É uma doença isso. O elefantismo, por exemplo, né? Mas no corpo, ó, ninguém aparece. O corpo é que é a expressão. Senhor Jesus. Então, o nosso serviço tem que ser movido por esse sentimento e guiado por essa visão. Eu não quero aparecer. O meu desejo não é, mas é que o Cristo seja glorificado, que os irmãos sejam aperfeiçoados. Eu estou só colocando uma pedrinha sobre essa edificação. O que é edificar? É colocar uma pedra sobre a outra, não é? Quando o Senhor falou do templo lá, Ele disse: eu não dou, como foi que Ele falou? Ele não ficará pedra sobre pedra, ou seja, demolição é o contrário de edificação.
Pedra sobre pedra. Edificar é colocar uma pedra sobre outra pedra. E nós somos as pedras vivas. Amém? Então o que é que eu estou fazendo? O que vocês estão fazendo? Colocando só uma pedrinha sobre a outra. Nós somos insignificantes, irmãos. Nós não podemos, nós não conseguimos. Até esse ato de colocar uma pedra é Deus em mim que me capacita a fazer. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos liberte, irmãos, de todo o desejo de vanglória e reconhecimento. Que nós sejamos puros de coração. O que é ser puro de coração? É não ter nenhum outro desejo a não ser Cristo. Desfrutar Cristo. Experimentar Cristo. Viver Cristo. Isso é um coração puro. E precisamos ser humildes. O que é ser humilde? Se colocar de lado, para que Cristo seja glorificado. Humildade e pureza de coração. O nosso viver da igreja deve se fundamentar sobre esses dois pilares. Amém? Senhor Jesus. Então vamos começar em 1 Coríntios, capítulo 2. Senhor Jesus. Que o Senhor abra a sua palavra para nós essa manhã, Senhor. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós temos aqui, irmãos. Ó Senhor Jesus. Será que está funcionando algum lápis? Acho que não. Ah, tem um aqui. Ó Senhor Jesus. Esse azul está funcionando? Tá, né? Antes de ler 1 Coríntios, nós temos 2 pontos aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, certo? Nós temos o mensageiro. O espaço aqui é pequeno. Deixa eu vir para cá. Oh Senhor Jesus. Nós temos o mensageiro. E nós temos a mensagem. Talvez os irmãos aqui desse lado não estejam vendo, né? Tá? Mensagem, mensageiro e mensagem, ó, tem igual assim a setinha para lá e para cá. Não sei se os irmãos vai ficar mais claro. Um depende do outro, tá? A mensagem da cruz não é só uma mensagem. Ela precisa ser experimentada. Nós somos a mensagem. Nós somos cartas vivas. Nós somos a expressão de Cristo. Por meio do nosso viver familiar, profissional, viver da igreja, por meio do nosso falar, por meio do nosso agir, na nossa pessoa, as pessoas vão ler alguma coisa. 24 horas por dia, nós estamos tendo contato com alguém, e alguém vai ver em você uma mensagem. Qual é essa mensagem? Depende da sua condição. Então o que é que eu estou representando aqui? Eu estou representando que o mensageiro e a mensagem, eles são interdependentes, e a mensagem, tá dando para ver aí? A condição da mensagem depende primeiro da condição do mensageiro. Tá claro? E a condição do mensageiro vai determinar a qualidade, o conteúdo da mensagem. Ficou claro? Então são duas realidades. Não é só a mensagem da cruz como algo exterior a mim. É um falar. Não. É uma experiência, irmãos. Nós vamos ver isso. É uma experiência. É um fato real na minha vida e na vida dos irmãos. Amém? Senhor Jesus. Paulo começa dizendo em 1 Coríntios capítulo 2. Veja só. Aqui está a pessoa do pregador. Não é isso? O mensageiro. Quem era eu? Quem era esse eu? Vamos ruminar um pouco sobre esse eu. Esse eu aqui era Paulo de Tarso. Tinha muitas qualidades humanas. Em 2 Coríntios ele, né? Agora eu sou forçado aqui, né? Eu vou ter que expor minhas credenciais. Aí ele começa a dizer que ele era da tribo de Benjamim, judeu, fariseu e tudo mais. Isso do ponto de vista humano, que para Deus
não serviu de nada. Foi tudo considerado refúgio para que ele pudesse ganhar mais de Cristo. Amém? Esse Paulo, a gente vai ver que é um Paulo que experimentou a cruz. Ele diz aqui, ó: irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Senhor Jesus. Então vejam a condição desse homem: fraco, temente, grande temor, sem ostentação de linguagem e muito menos de sabedoria ou conhecimento. Paulo tinha conhecimento? Tinha, mas ele não exibia isso para sua glória, para sua vanglória. O que é que vocês acham? Como era a pregação de Paulo? Vocês acham que a pregação de Paulo era aquela pregação cheia de eloquência? O que é que vocês acham? Vocês acham que Paulo era aquela pessoa que quando falava, os irmãos ficavam impressionados com a dicção, né? Com o acompanhamento dos versos, dos versículos? Tinha aquele falar eloquente, bonito. Vocês acham isso? Vamos ver aqui. Ele teve muito problema em Corinto por causa disso. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. 2 Coríntios 10, 10. Oh, Senhor Jesus. 2 Coríntios 10, 10. Que diz o seguinte: ele está falando das cartas, né? A respeito das cartas que ele escrevia aos irmãos. Aí ele fala assim, ó, 2 Coríntios 10, 10. As cartas, com efeito, dizem, do 8, 2 Coríntios, capítulo 10. Porque se eu me gloriar um pouco, é isso mesmo, mas a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Vejam só. Nas cartas, Paulo tinha, pelo menos essa era a impressão dos irmãos lá em Corinto, mas a sua presença física era um homem franzino, abatido fisicamente, muito sofrimento, né? Muita austeridade. E o falar dele, irmãos, não era um falar eloquente, não era um falar de arrastar multidões. E agora, olha, nós gostamos de pessoas assim, né? Nós nos atraímos por esse falar eloquente, bonito, não é isso? Cheio de persuasão. Nossa carne, Senhor, que coisa mais, que mensagem maravilhosa. É assim, nós somos assim. A nossa carne se afeiçoa. Talvez Paulo aqui não fizesse sucesso entre nós. Paulo fosse um irmãozinho assim que a gente, hoje é Paulo, que vai liberar, eu prefiro fulano. Mas já que é Paulo, né? Aqui, ó, vamos ter outro versículo. Capítulo 2, capítulo 11, versículo 6. 11, 6, diz assim, ó. Pois se eu vier a gloriar-me, 11, 6, né? Eu falei 11, 6. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento. Paulo tinha muito conhecimento, Paulo lia muito, mas ele não tinha eloquência no falar. Mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. No original grego, não é falto no falar, mas é sem habilidade.
Paulo não era uma pessoa habilidosa no falar, mas isso não tirava o poder no seu falar. Senhor Jesus. Por quê? Volta lá para o capítulo 2. Por que isso, irmãos? Porque Paulo não se amparava na sua capacidade humana. Capítulo 2 de 1 Coríntios. Paulo não confiava na eloquência. Muitas vezes nós investimos na eloquência para impressionar os irmãos. Muitas vezes a gente faz uso disso para ouvir améns. Se não disserem amém, eu fico aqui. Né? Ó Senhor Jesus, o Senhor tenha misericórdia de nós, irmão. Isso não é só aqui não, quem está no púlpito. Pode ser quem esteja servindo na recepção, no serviço de música, pode ser no serviço de criança. A gente faz algo esperando que alguém venha aí, irmão. Realmente, irmã, esse seu serviço aqui, nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Ou não estamos? Ou silêncio. Senhor Jesus, essa palavra não é palavra para ouvir muito amém mesmo, não. Mas que nós, no nosso interior, nós precisamos reconhecer isso, irmãos. Se nós não reconhecermos a nossa condição, como é que Deus vai poder fazer algo em nós? Como é que ele não vai ter nem como começar? Não tem nem como começar se não há um reconhecimento. O reconhecimento é o primeiro passo para que Deus realize algo em nós. Senhor Jesus. Então, eu ainda estou no versículo 1, né? De 1 Coríntios capítulo 2. Sem eloquência, uma pessoa que não confiava, não depositava sua confiança nisso. Essa era a condição do pregador, do mensageiro. Ele era fraco, cheio de temor, e no versículo 4 ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia! Irmãos, o poder é de Deus. Por isso que não é uma questão de eloquência, mas é uma questão de poder de Deus e do Espírito. Amém? Senhor Jesus, o que deve permear o nosso serviço é o poder de Deus, é o Espírito, Senhor Jesus, e não a minha capacidade de fazer, a minha habilidade. Isso é madeira, feno e palha. Quando vier um fogo, não resta nada. Ó Senhor Jesus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ó Senhor Jesus. Vejam só, irmãos. Vejam só aqui no versículo 3. Esse versículo 3, ó, e foi em fraqueza, temor e grande temor, nos leva a quê? A Gálatas 2,19. Né? Se você ver aí em Gálatas 2,19, vamos ver aqui rapidão. Gálatas 2,19, parte B, Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Amém? Senhor Jesus. Então veja só, a mensagem da cruz é a mensagem de alguém que experimenta a cruz. 2,19, parte B, estou crucificado com Cristo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então a mensagem da cruz é a mensagem de alguém crucificado. Amém? Amém. Senhor Jesus, se eu experimento a cruz, eu morri para a vanglória, para o elogio e para o reconhecimento. Senhor Jesus, estou crucificado com Cristo. A cruz de Cristo é um fato, irmãos. Todos nós aqui, ao crermos, somos identificados com a cruz. Fato objetivo. Mas no fato, na experiência, no aspecto subjetivo, muitas vezes eu desço da cruz. Na nossa experiência, na minha experiência, muitas vezes eu estou vivendo com os irmãos fora da cruz, cheio de opiniões, cheio de vontades. Sempre vejo mas. Os irmãos estão servindo no serviço de recepção assim, mas não poderia ser, mas não. Né? Sempre tem as minhas considerações. E eu espero que os irmãos me escutem. Porque quando os irmãos não me escutam,
aí dentro de mim já gera um problema, né? Irmãos, para matar nossas opiniões, para matar nossa ambição, a cruz. Precisamos voltar para a cruz, experimentar a cruz. Ó Senhor Jesus, a cruz é a solução, irmãos, para todos os nossos problemas. Amém? Senhor Jesus. Então nós temos aqui, volta agora para 1 Coríntios, nós temos a mensagem. Nós temos a mensagem, não é? A mensagem não é uma mensagem de ostentação. Não é uma pregação em linguagem persuasiva de sabedoria. É uma mensagem cheia de poder, cheia do Espírito. Senhor Jesus, não há nada humano, natural, cheio de vida, cheia de Deus. Senhor Jesus, o poder não está em nós, irmãos, mas no Espírito. Só Deus realiza a sua obra. Só Deus realiza a sua obra. Aqui no capítulo 1, versículo 17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. A cruz é anulada quando nós aparecemos. Quando um homem faz algo para Deus, esperando vanglória, quando o homem faz algo para Deus e o homem é destacado, o homem aparece, a cruz de Cristo é anulada. Senhor Jesus, que nós possamos estar no nosso serviço sempre experimentando a cruz, irmãos. A cruz de Cristo. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então aqui no capítulo 1, voltando agora, Rosseni introduziu muito bem ontem. Eu só vou tocar em alguns pontos rapidamente. A questão do fazer e do ser, eu não vou tocar porque Rosseni já explanou muito bem ontem, né? É mais ou menos isso aqui. O fazer, ele depende de primeiro do ser. Nós primeiro fomos chamados para ser, né? Quem faz é Deus em nós. Mas Deus, o interesse de Deus é trabalhar em nós para que nós sejamos. Nós nos tornemos, né? Nos tornemos o quê? Nos tornemos transformados, sejamos transformados. E nos tornemos tão divinos quanto Ele, em vida e natureza. Deus quer nos transformar. Deus quer mudar o nosso ser. O desejo de Deus é pegar esse ser caído natural e transformá-lo num ser divino, espiritual. Por isso que o ser é primordial. Antes de pensar em qualquer obra, Deus precisa primeiro fazer a obra dele em nós, como o Rossando falou, acho que foi ontem, né? Na consagração. Antes de pensar, de desejar fazer qualquer obra para Deus, Deus primeiro precisa fazer a obra dele em você e em mim. Amém? Para que aí, cheios dos elementos divinos, nós, transformados, santificados, possamos aí sim fazer algo para Deus, cheio dele mesmo. Esse é o desejo de Deus. Mas eu toco num detalhe aqui do versículo 1 do capítulo 1 de Paulo, que eu nunca ouvi que foi tocado nessa conferência. Deus está sempre falando para nós, irmãos. Louvado seja o Senhor. O Senhor não calou sua boca. Isso é maravilhoso. Por meio dos apóstolos, dos profetas, Deus continua falando para o seu povo. Eu lembro que quando o irmão Dong dormiu no Senhor, os irmãos ficaram preocupados. E agora, como é que vai ser? Mas o Senhor continuou falando, continua falando, né? Que nós possamos ser fiéis ao falar do Senhor. Aqui em 1 Coríntios 1, Paulo diz assim, ó, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. É esse ponto que eu quero tocar com vocês. E o irmão Sóstenes. Olha, essa carta é de quem? Quem foi que escreveu essa carta? Paulo? Quem era o apóstolo da igreja em Corinto? Paulo? A igreja em Corinto é fruto do ministério de quem? De Paulo e Sóstenes ou de Paulo? Irmãos, Paulo não era um individualista.
Paulo era um irmão que tinha a visão do corpo. Toda a obra de Paulo não era a obra de Paulo, mas era a obra do corpo. Paulo, em nenhum momento, inclusive os coríntios questionaram isso, e ele foi obrigado a se defender em alguns momentos. Em nenhum momento Paulo quis se destacar. Ele começa aqui porque ele foi obrigado aqui pelas circunstâncias a se intitular como apóstolo. Mas em outras epístolas ele se chama por servo, escravo de Cristo. Aqui em Corinto, numa situação particular, ele precisou vindicar a sua função de apóstolo. Uma situação anormal. Mas quando ele coloca Sóstenes, ele está dizendo, ó irmão, eu não estou sozinho. Eu não sou um individualista. Eu estou no corpo. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. A minha obra não é uma obra pessoal minha. Não é? Mas eu estou junto com os irmãos. Não é para que eu cresça, mas é para que todos cheguemos. Senhor Jesus. Essa era a visão de Paulo. E ele fala isso aos Efésios. Vamos ver aqui, ó. Isso ele deixa ainda mais claro aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, da epístola de Paulo aos Efésios. Irmãos, vamos tocar de uma maneira nova nessa porção aqui. A gente já leu muito isso, mas vamos ler com os colírios. Coloca o colírio do Espírito nos teus olhos aí, para a gente enxergar. Olha só, Efésios capítulo 4. Senhor Jesus. Obrigado, irmão. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Veja só, Deus mesmo concede para a igreja uns para apóstolos, outros para profetas e outros para pastores e mestres. É Deus quem concede isso, irmãos. É o próprio Deus que levanta apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Louvado seja o Senhor. Não é o homem que agora não, é o próprio Deus que faz isso. Tá certo? Versículo 12. Com vistas, presta atenção, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Na carne, o apóstolo, o pastor, o mestre, ele exercita o seu serviço para que ele possa estar cada vez mais em evidência, né? Para que o ministério dele possa crescer e desenvolver. É assim na carne. Mas isso não é o propósito, irmãos. É com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Amém? Para o desempenho do serviço, do ministério, no original, para a obra do ministério. É para que os irmãos cresçam. O apóstolo, o pastor, o mestre, ele coloca uma pedrinha e desaparece. E a igreja é edificada. Diz aqui no versículo 13, até que todos cheguemos, irmãos. Todos cheguemos. Não é para que o profeta seja cada vez mais reconhecido como um grande profeta, o seu ministério cresça e seja aperfeiçoado. Não. É para que vocês, para que o corpo seja aperfeiçoado. Os irmãos estão entendendo? Amém. Não é para ninguém se destacar no nosso meio, irmãos. Mas é para que Cristo tenha a sua expressão, irmãos. Senhor Jesus. E essa expressão é no corpo, irmãos. O Senhor não se expressa de maneira eficaz por meio de um único membro. Talvez numa situação específica. Você está lá num ambiente de trabalho pecaminoso, todo mundo. Então Deus vai usar você para você expressar Ele naquela situação. Mas o impacto nas nações, o impacto na sociedade é a expressão do homem corporativo. Amém. Senhor Jesus. Da igreja de Deus. Então esse negócio de ficar um querendo aparecer, a gente vê isso, né? Isso não é do Senhor, irmãos.
Isso não vem de Deus, isso vem do homem natural, da carne. Que o Senhor nos liberte, irmãos, de qualquer resquício do nosso meio, desse tipo de coisa. Senhor Jesus. O homem, como eu já disse, veja essa experiência de João em Apocalipse. Vamos ver aqui, irmãos. Apocalipse 19. Veja como nós somos, irmãos. João, depois de ter convivido 3 anos e meio com o Senhor, depois de ter sido perseguido, depois de ter tido tanta experiência com o Senhor, Apocalipse 19, mesmo assim, vejamos em que ele caiu aqui, ó. Apocalipse 19, a partir do versículo 9 e 10. Senhor Jesus, ele disse aqui, ó: então me falou o anjo, Apocalipse 19, 9. Escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Sim, não faças isto. Que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha como nós somos, irmãos. Quando nós temos irmãos que trazemos muita palavra, muita revelação, oh, esse irmão, que irmão abençoado, esse irmão. Aí começam as preferências. Essa é a nossa carne, essa é a nossa condição. E vocês acham que foi só essa experiência? Ele não teve essa experiência aqui? Adora a Deus, só Deus é digno de glória, irmãos. Só Deus é digno de adoração e louvor. Nós, na nossa carne, nós queremos adorar o homem. Quando o homem cai, nós caímos junto com ele. Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde, irmãos. Olha, agora o capítulo 22. Senhor Jesus, versículo 8 e 9. Capítulo 22, versículo 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as vi, prostrei-me ante os pés do anjo. De novo, meu irmão, que me mostrou essas coisas para adorá-lo, se prostrou de novo. Então ele disse: vê, não faças isso, meu irmão. Eu sou conservo teu, eu sou um servo igual a você. Dos teus irmãos, os profetas, nós estamos servindo juntos. E dos que guardam as palavras desse vídeo, adora a Deus, ó Senhor Jesus. Veja como nós somos, irmãos. Aqui nós temos 2 aspectos. Nós temos o anjo e nós temos João. O anjo representa eu. Muitas vezes eu estou querendo glória. Muitas vezes eu estou querendo ouvir dos irmãos um reconhecimento. O anjo sou eu aqui. Muitas vezes preparam uma mensagem. Eita, agora os irmãos vão dizer amém. E vão... Aí quando não diz, quando diz, chega, né? Fico parecendo desculpa a expressão aí, um sapo boi inchado, cheio de mim mesmo, se achando o máximo, né? E por outro lado tem vocês, que acabam comigo quando fica me elogiando, querendo me adorar. Tem os 2 aspectos aqui. Tem um aspecto daquele que quer e daqueles que adoram, daqueles que alimentam a carne. Nós temos experiências aqui, irmãos, na nossa igreja, no passado. Nós tínhamos aqui irmãos que tinham muito poder na palavra, muita autoridade. Eu já disse isso uma vez, senti que os irmãos não gostaram, me perdoe, vou falar de novo. Nós acabamos com esses irmãos, nós tivemos uma grande parcela de culpa nisso, porque nós idolatramos esses irmãos. Tinha casos que eu ouvia de irmão dizendo: rapaz, aquele irmão fulano de tal, era, né? Tinha aquela coisa, e o irmão escutou alguém falando, alguém disse alguma coisa, e ele começou a se olhar no espelho e dizer: rapaz, não é que eu sou mesmo, ó. Eu não acreditava não, mas tem tanta gente falando, né? Aí você começa a... Eu sei que o coração dos irmãos não era para
causar dano aos irmãos. Era amor, é reconhecimento. Mas, irmãos, percebam, irmãos, que isso é carne. Nós precisamos reconhecer o Deus que está no irmão. Louvar a Deus que está nele. E não ele. Porque ele, eu, em nós mesmos, nós somos pó. Nós somos pó. Não há nada em nós que possa agradar a Deus. Senhor Jesus, cuidado com o elogio. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Cuidado com o elogio. Tanto aquele que elogia, quanto o que recebe elogio. Elogio é um veneno. É um veneno mortífero. Bater palma, né? É um veneno mortífero que vai matando devagarinho. Vai matando devagar. Irmãos, eu não conheço ninguém nessa terra que recebeu muitos elogios e continuou sendo preservado. Todos caíram. Todos caíram. Os irmãos falaram alguns exemplos aqui, ó, Nabucodonosor. Sim. Poder e elogio, né? Vamos amar os irmãos. Nós temos irmãos grandiosos no nosso meio. Louvado seja o Senhor por isso. É o Senhor que estabelece os apóstolos, os profetas. Não é isso? Vamos louvar o Senhor por esses irmãos, amá-lo, sustentando eles em oração. É assim que nós devemos fazer. Senhor, guarda o coração do irmão. Guarda a família dele. Traz sempre para ele um coração puro, humilde. Senhor Jesus, essa é a mensagem da cruz. É esse o caminho da cruz para nós. O Senhor tenha misericórdia, irmãos. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa é a condição do homem caído, não é? Mas, por isso, para que Deus seja glorificado, Deus escolhe os fracos, os humildes, né? Aqueles que não são de origem, de nascimento nobre, para que nesses homens, Deus possa ser glorificado. Amém? Vamos ver aqui, ó, vamos voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 1 agora. Por quê? Nós vamos ver aqui, quando o homem se apoia nessas coisas, nas suas habilidades, nas suas qualificações, a cruz de Cristo é anulada. O homem não precisa de Deus. A partir do versículo 26. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 26. 1:26, desculpa. Que o Senhor guarde o nosso coração, Senhor. Que o Senhor guarde meu coração. Oh, Senhor Jesus. Satanás, ele fica, irmãos. Ele não tem caráter, Satanás. Ele fica nos testando. Ele fica, sabe? Ele fica nos provocando. Ele fica, rapaz, ele mexe, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Senhor Jesus, capítulo 1, a partir do versículo 26, diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no original, no vosso chamamento. Irmãos, nós fomos chamados, irmãos. Você foi chamado. Amém? Todos nós fomos chamados. Vamos reparar isso, vamos prestar atenção nisso. Visto que não foram chamados muitos sábios, foram chamados alguns, mas não muitos. A maioria não são sábios, são pessoas simples. Aí você pode dizer: meu irmão, eu mal sei ler, ou eu mal leio, eu não tenho muito conhecimento. Foi você que Deus chamou, é você mesmo, Senhor Jesus. Mas irmão, eu não tenho muita inteligência, né? Eu não tenho muito estudo. Aí Deus olha para você e diz: excelente, é esse mesmo, é essa mesma. Louvado seja o Senhor, né? Aí ele continua: nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ou seja, o Senhor chamou em sua maioria pessoas fracas, sem poder. Irmão, eu não tenho nada. Como é que eu posso servir a Deus? Parabéns, irmão, você está qualificado. Você passou no teste. Você está qualificado porque Deus não chamou muitos poderosos.
Eu não sou nenhum filho da nobreza brasileira. Minha família é humilde. É lá de Alagoa Nova. Né? Minha família é de origem humilde, lá do interior. Irmão, é esse que Deus quer. E foi você que Deus chamou. Mesmo sendo assim, sendo sem poder, sem nobre nascimento, não sendo muito sábio, Deus escolheu você do jeito que você é. E Deus não errou. Amém? Senhor Jesus, você foi chamado por Deus. Pelo contrário, versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Senhor Jesus, que coisas loucas são essas, irmãos? Olha o versículo 23. Olha o versículo 23. Mas só pregamos a Cristo crucificado. Versículo 23. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Senhor Jesus, o evangelho é uma loucura, irmãos. Os judeus e os religiosos querendo sinais, milagres. Os gregos, filosofia, conhecimento. Ó Senhor Jesus. E vem um carpinteiro, frágil, fisicamente desprezível, com uma palavra não eloquente, mas cheia de poder, sem nenhuma, pelo contrário, filho de um carpinteiro, de um galileu lá, nazareno, onde ele passou a infância. Pois é, isso é loucura, irmãos, para os judeus, filhos de Davi, do rei, que se orgulham disso, da sua ascendência, da sua história, filho de Abraão. A religião é assim, irmão. Nós estivemos agora lá em Foz, na mesquita muçulmana, e a senhora lá falou para mim, nosso pai Abraão. Ela falou assim, nosso pai Abraão, para mim. Eu escutei, respeitei, né? Claro. Mas dentro do meu coração, a gente saiu, chega a gente saiu o coração, não foi, Job? Dando dó da pessoa. A loucura da pregação, irmãos, ela disse assim, Deus nunca pode ser um homem. O homem é pecador, Deus é divino. Jesus era só mais um profeta. Ela falou isso. Imagina, irmãos, Deus se fazer homem. Para um judeu, um muçulmano, é algo inconcebível. Loucura. A mensagem da cruz é uma loucura. Por isso que muitas vezes, trazendo agora para a nossa experiência, quando nós estamos numa determinada situação, por exemplo, é necessário pedir perdão ao irmão. Aí quando alguém diz assim, peça perdão. Você está louco? Você está louco, irmão? Vou fazer isso não. A mensagem da cruz é loucura. Muitas vezes para mim também. Muitas vezes para os irmãos. Senhor Jesus, vocês estão vendo que é algo prático? Eu saí lá da esfera da religião e trouxe para a sua experiência agora. Oh Senhor Jesus, mas aqui diz, ele diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, no mundo a cruz significa perda. Quando nós vamos pedir perdão, nós estamos perdendo, se humilhando. Mas para Deus, irmão, nós estamos ganhando. Amém. A lógica de Deus é contrária à lógica desse mundo. Ó Senhor Jesus, isso é loucura, né? Voltando agora para o versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Nós. Oh irmão, eu sou tão simples, eu sou tão humilde, eu só sou uma dona de casa. O que é que eu posso fazer para Deus? Deus chamou você. Sendo humilde assim, Deus chamou você. E as desprezadas, no meu ambiente de trabalho, na minha escola, meus amigos não querem nem saber de mim, nem me chamam porque sabem que eu sou crente. Aleluia! Glória a Deus! Você é um chamado.
as coisas desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Os irmãos estão entendendo por que Deus escolheu? Por quê? Versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Porque o homem se apoia nessas coisas, irmãos. Se eu sou um irmão, eu estou sempre usando o exemplo aqui do Ministério da Palavra, porque é assim, eu sirvo também na palavra. Então eu estou assim, usando a minha experiência, tá certo? Mas a gente pode aplicar em todos os serviços, em todas as situações da nossa vida. Eu estou usando aqui só como exemplo, tá? Mas se eu sou uma pessoa, um ser humano, que tem esse dom de se expressar publicamente, e eu me apoio nisso, aí eu sei falar. Eu não preciso de Cristo. Se eu já sei falar, é só fazer um esquemazinho ali, colocar os versículos e liberar. É assim? Será que é assim? Ele diz aqui no versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Se o homem se apoia nas suas habilidades, nas suas características, haverá a vanglória do homem e não a glória de Deus. Por isso que Deus escolheu os fracos. Aleluia, porque eu sou fraco. Diga para o seu irmão que está do seu lado, eu sou fraco. Eu sou fraca. Por isso Deus me escolheu. Por isso que Deus me chamou. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí o versículo 30. Mas vós sois dele. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado. Vós sois dele. Ó Senhor Jesus. Vós sois dele. Vós sois dele. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. O qual se nos tornou da parte de Deus. O que? Cristo é a nossa sabedoria. Senhor Jesus. Cristo se tornou para nós a nossa justiça. Cristo se tornou a nossa santificação. Cristo é a nossa redenção. Agora sim eu posso servir a Deus. Senhor Jesus. Eu sou um com Cristo. Eu e Cristo agora estamos entremesclados no Espírito. Eu experimento Cristo como minha sabedoria. Senhor Jesus, como minha justiça. Eu estou experimentando a santificação. E Ele me redimiu. Ó Senhor Jesus, agora Cristo pode fazer a sua obra em nós. Louvado seja o Senhor. Para que, como está escrito, aí Ricardo, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ó Senhor Jesus, a glória não é nossa. A glória não é do homem. A glória é de Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. E Deus glorifica o homem também, irmãos. Deus honra o homem. O homem não deve se preocupar com isso, mas Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Pode ter certeza. Essa é a nossa experiência, irmãos. Quando nós somos fiéis, procuramos ser fiéis ao Senhor. Quando nós nos colocamos de lado. Não que nós estejamos buscando isso, mas espontaneamente o Senhor honra. Tem um versículo que fala da honra a quem... Quem lembra? A quem tem honra, é? Da honra a quem tem honra. Ou seja, essa honra é respeito, consideração. Ele fala sobre os ministros, né, de Deus, né? Acho que é em 1 Timóteo, 2 Timóteo, se eu não me engano. É Timóteo, né? Ou seja, espontaneamente, o próprio Deus, Ele glorificou o Filho, irmãos. Mas primeiro, o Filho teve que se subordinar e ir à cruz. A ressurreição foi a aceitação da obra do Filho. E Ele foi glorificado. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o poder da sabedoria atuará em mim e você. E as pessoas vão ver a cruz em mim e você. Por quê? Porque Cristo agora é a nossa sabedoria, a justiça, santificação e redenção. Eu carrego comigo a cruz de Cristo. Você carrega com você a cruz de Cristo. Vamos ver isso em Gálatas,
para encerrar, Gálatas capítulo 4, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Gálatas 4, 17. Aliás, desculpe, irmãos, é Gálatas 6, 14. 6, 14 ao 17. Diz aqui, ó. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor. É nela. É ela que nós precisamos experimentar. E é nela que nós precisamos viver. Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Senhor Jesus. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Não há nada no homem que possa glorificar a Deus. Circuncisão, incircuncisão, nada na nossa carne, irmãos, está apta a glorificar a Deus. Mas o 16 diz: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Essa é a mensagem da cruz. Amém? Amém. Senhor Jesus, se nós trouxermos do nosso viver, no nosso corpo aqui, na nossa caminhada, na nossa vida diária, no nosso viver, se nós trouxermos essas marcas de Jesus. Que marcas são essas? As marcas da cruz. Irmãos, nós seremos uma mensagem viva da cruz. Amém? As pessoas vão poder ver a expressão de Cristo em nós, no nosso viver. Isso vale muito mais. Isso vale muito mais do que 10 mil palavras, 100 mil mensagens. O seu viver, o meu viver é uma pregação. Amém? Ó Senhor Jesus, esse é o desejo do Senhor. Se Paulo experimentou isso, você pode e eu posso. Vamos deixar a cruz trabalhar, Senhor. Senhor, irmão, me perdoe. Vamos deixar o Senhor trabalhar a sua cruz em nós. É isso que eu queria dizer. Vamos abrir nosso coração. Vamos nos colocar de lado. Ó Senhor Jesus, deixa essa cruz operar. Deixar essas marcas no nosso corpo. Assim, teremos um grande impacto. Muitas pessoas serão ajudadas por meio de nós. Muitas pessoas serão salvas. Lares serão recuperados. Vidas serão salvas por meio de você e por meio de mim. Louvado seja o Senhor. Amém? Senhor Jesus. Pequenos grupos, vamos ruminar 10 minutos. Amém?